Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Movie Brasil. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um filme que eu conheci quando eu comprei um DVD de um sebo de uma locadora que estava fechando as portas já. E eu sempre gostei muito desses filmes com temática futurística, ficção científica, enfim. Então esse filme realmente me chamou a atenção. E o filme de hoje é Eu, Robô. Eu, Robô é da 20th Century Fox de 2004, lançado em agosto de 2004 aqui no Brasil, dirigido pelo Alex Proyas, um grego que dirigiu Presságio e também Deuses do Egito. Traz aí como atores principais Will Smith, Bridget Moynahan, James Cromwell e Alan Tudyk. Tem 1 hora e 55 minutos, classificação para 10 anos e tem ação, drama e, claro, óbvio, ficção científica. Eu, Robô se passa na Chicago de 2035, com muita tecnologia a serviço dos seres humanos. Na vida do futuro, os robôs auxiliam em absolutamente tudo. Levam um cachorro para passear, entregam cartas, enfim, fazem tudo que os humanos, todos os luxos que os humanos podem possuir. Só que existe uma série de leis que os robôs precisam seguir, né? São 3 leis que regem a robótica, essa sociedade dos robôs, e elas também têm, por exemplo, ingerência no âmbito criminal. O detetive Spooner, que é o personagem principal, ele é meio traumatizado, meio paranoico com os robôs, depois de um acontecimento que aparece lá no filme lá do passado dele, e ele fica super paranoico e traumatizado com isso, e ele desconfia da índole dos robôs, desconfia do que eles sejam capazes de fazer. A história do filme todo, o desenrolar do filme, inclusive, se baseia num caso do Spooner, o suicídio de um doutor, o Alfred Lane, que é o criador dos robôs, o criador das leis da robótica, e que trabalha na grande companhia lá, que é a Companhia Americana de Robótica. E aí vira toda uma coisa da companhia tentando abafar aquele caso, tentando diminuir a importância do caso, justamente porque eles estão perto de um grande lançamento, né? O robô mais avançado do mundo, que é o NS5. E aí o detetive Spooner é chamado, não só chamado, ele é meio que requisitado, convocado para investigar esse caso. Tipo, só ele pode investigar esse caso. Se você assistir o filme, você vai entender o porquê. E a partir daí, um monte de coisa começa a acontecer, o detetive começa a ser perseguido, e ele também persegue, e ele vai ali catando as migalhas para poder tentar ali descobrir o que aconteceu, o que levou o cara a cometer suicídio, né? O que está acontecendo ali naquela sociedade dos robôs. Bom, o filme tem muita ação, tem muito humor e também tem muitos efeitos visuais. Para poder criar ali um ambiente de cidades futurísticas e tudo, tem que ter muitos efeitos visuais. Inclusive foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais, mas não ganhou. Pois é, não ganhou. Perdeu para Homem-Aranha 2. Eu separei, como sempre, algumas curiosidades para te deixar mais afim de assistir esse filme, mas antes disso, aproveito para te pedir para dar joinha nesse vídeo se você está curtindo o conteúdo, para você se inscrever no canal, para você comentar, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e, claro, ativar o sininho de notificação para ser avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Vamos às curiosidades. Curiosidade número 1. Esse filme ele foi baseado em uma série de contos que tem o mesmo nome, Eu, Robô, de 1950, do Isaac Asimov. E o Asimov, por sua vez, conta no livro dele que ele se baseou em um conto de 1939. Então, olha desde quando os seres humanos já meio que pensavam e colocavam isso em literatura, falando sobre robótica, né? Pensando já no futuro. A segunda curiosidade que eu trago para você é que a montadora Audi projetou um carro exclusivamente para esse filme, que é o carro que o personagem do Will Smith dirige. O carro tem todo tipo de tecnologia, tem rodas cilíndricas, porta vertical e fora outros conceitos futurísticos que o próprio diretor, o Alex Proyas, sugeriu lá para a Audi colocar no carro. Uma terceira curiosidade que eu trago para você é que o filme usa a mesma tecnologia de O Senhor dos Anéis para detectar os movimentos do ator Alan Tudyk, que interpreta o Sony, lá o robozinho que o Dr. Alfred Lane desenvolveu. E é uma trabalheira gigante, né? O ator precisa vestir roupas especiais, com alguns pontos lá específicos para poder detectar esses movimentos e também as expressões faciais. Então deu muito trabalho e o Alan Tudyk foi super elogiado também pelos colegas Will Smith, a Bridget Moynahan também em várias entrevistas dizendo que ele se saiu super bem interpretando aquele robô. E a quarta e última curiosidade é que o personagem do Will Smith tem muito humor ao longo do filme. O próprio Will Smith não queria que o personagem dele tivesse humor, porque o filme originalmente era para ser um suspense cerebral, né? Era para fazer as pessoas pensarem, raciocinarem em cima dessa história dos robôs. E ele não queria isso. Só que o estúdio pressionou bastante a direção, né? Pressionou tudinho para que ele tivesse mais essa pegada piadista, um pouco mais de humor ali naquela situação toda. E aí eles fizeram uma exibição de teste na Califórnia e foi o maior sucesso.
sucesso e aí as piadas tiveram que continuar na edição final do filme. Bom, o que eu vou falar agora não é curiosidade, mas é algo que eu não podia deixar de falar. É que ele coloca a gente para pensar em relação a muitas coisas. Quando ele fala muito do ponto de vista dos robôs, né? Os robôs que podem sonhar, os robôs que podem evoluir mentalmente falando, que possuem ali uma inteligência artificial avançada, e eles já conseguem ter essa capacidade de evoluir, traz pra gente um raciocínio muito lógico sobre os próprios defeitos que os seres humanos têm. A própria rotina de vida dos seres humanos, o quanto isso pode ser prejudicial e tudo mais. E isso é tratado de um outro ponto de vista, colocando isso um pouco mais para a vida, né, dos robôs, mas é claro que não deixa de fazer a gente pensar muito sobre isso, né, sobre como que a vida humana precisa também ter muita importância, né, a força de trabalho humana e tudo mais. Então assim, é um filme para você curtir a ação, para você curtir o humor, mas é também um filme para você analisar muito isso, né, é importante quando a gente assiste o filme que a gente consiga ter essa análise mais crítica, e isso acaba trazendo, claro, a gente para fazer uma análise crítica da nossa própria sociedade, talvez até mesmo da nossa própria raça humana. Então é isso, pessoal, acaba por aqui mais um episódio do Movie Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, dá o seu joinha, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você acha que vão gostar de Eu, Robô. Quem gosta de ficção científica, essa é uma ótima pedida. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio aqui do canal Movie Brasil. Até mais!